adiantar a aula, né? A gente, nós estávamos discutindo a questão, essa daqui, a gente falou, acho que a gente estava nessa questão 9, exatamente. Então vamos lá, a tela está aparecendo para você aí? Tá sim, tá sim. Show. Você lembra que a gente começou a falar essa questão e aí o seu celular descarregou? Lembro sim. Então aqui é o seguinte: o esquema representa de maneira simplificada o processo de produção do etanol utilizando o milho como matéria-prima. Aí aqui tem o esquema de produção. Aí você pode perceber que aqui nesse primeiro tanque, né, nesse primeiro momento aqui no tanque, o milho é adicionado, tem aqui uma espécie de batedor dentro dele, e aqui está dizendo que está ocorrendo uma hidrólise. Hidrólise, que é a quebra pela água, né? Na sequência, vai acontecer a fermentação, como está dito aqui no. É o mesmo tanque, né? Mas uma etapa à frente. E que foi adicionada levedura. Que aí eu falei com vocês que. Com você que. Ó, achando que estou em sala, vocês. Eu falei com você que leveduras são fungos. E aqui você lembra daquele fungozinho Saccharomyces cerevisiae. E ele está produzindo aqui gás carbônico, etanol e está saindo água também aqui como subproduto. Na verdade, o processo que está acontecendo aqui, como está escrito, é o processo de fermentação. O processo de fermentação, Amanda, ele consiste em você pegar uma molécula de glicose, C6H12O6, e aí você faz, no caso aqui, existem dois tipos de fermentação. Tem a fermentação alcoólica, que é a que produz um tipo de álcool e que normalmente é o etanol, alcoólica, e tem a fermentação lática, que produz o ácido lático. Isso aqui é muito comum em mamíferos. Acontece ali na musculatura, quando o músculo precisa produzir muita quantidade de energia num curto espaço de tempo, porque a fermentação, assim como a respiração, são processos que visam extrair a energia contida no alimento, né? No caso, na glicose. Então, tanto a fermentação quanto a respiração tem o objetivo de extrair a energia da glicose. C6H12O6. H12, H12O6. Só que o que acontece? Os dois processos têm o mesmo objetivo. No entanto, a respiração é muito mais eficiente. Muito, muito, muito. Dezena de vezes mais eficiente. Enquanto que a fermentação, apesar de ser um processo mais rápido que a respiração, é menos eficiente. Que a respiração ela tem muitas etapas. Muitas etapas. Eu vou entrar no Google aqui para ver se eu encontro para te mostrar um esqueminha resumido das etapas, tanto da respiração quanto da fermentação, para a gente poder comparar os dois aqui. Vou botar aqui fermentação. Pegar aqui imagens. Ah, já tinha uma aqui legal. Só que pequeno. Deu uma estourada. Quero imagens. Vamos ver se essa vai estar grande. Abrir imagem no guia. Não está estourando tanto. Aqui o que está acontecendo, Amanda, nessa tela aí, é uma fermentação alcoólica, né? Já está dito aqui. Então, observe o seguinte: eu tenho a glicose aqui em cima, que é onde começa o processo.
A fórmula ali é o C6H12O6, está emboladinho ali, mas é isso. Aí você tem a entrada de NAD resgatando o hidrogênio, virando NADH2. Você tem o ADP convertendo em ATP. E aí essa molécula de glicose, C6H12O6, ela é quebrada em duas moléculas de 3 carbonos cada uma, que são o ácido pirúvico. São duas moléculas de ácido pirúvico. Cada uma contém 3 carbonos, tá vendo aqui? E aí essas moléculas de ácido pirúvico, elas resgatam o gás carbônico, né? Elas acabam resgatando, não, elas acabam liberando uma molécula de gás carbônico, e aí, se tinham 3 carbonos, ainda restaram 2, né? Um foi para o gás carbônico, mas ainda restaram 2 carbonos. Esses 2 carbonos vêm aqui formando o etanol. A mesma coisa acontece aqui, ó. Sai uma molécula de gás carbônico, sobram 2 carbonos que formam o etanol aqui embaixo. Esse processo é o processo da fermentação alcoólica, tá? Você vê que é um caminho curto, rapidamente ele acontece, mas a eficiência energética dele é muito baixa. Deixa eu ver aqui se eu encontro algum que eficiência energética, que mostra eficiência energética. Tal. Vamos ver aqui, imagem novo guia. Que existe uma informação. Aqui a gente conseguiu ver que ele formou 2 moléculas de ATP, né? Aqui, ó, logo assim que a glicose ela quebra em ácido pirúvico, foram formadas 2 moléculas de ATP, você tá vendo? Ou seja, o processo todo acontece e ele tem como eficiência energética 2 ATP. O que é o ATP? É a energia de fato disponível para o ser vivo, né? É a energia de fato disponível para o ser vivo. Aí agora a gente vai comparar com a respiração. Vou buscar aqui uma imagem da respiração. 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 Para mim, Amanda, é muito mais importante que você entenda essa visão geral da respiração do que você ficar tentando decorar todas as etapas da respiração, porque são várias etapas. A gente vai ver aqui. Já abri uma imagem ali, mas não achei que ficou muito boa, não. Cadê, meu Deus? Tem uma aqui. Glicólise. Tanto a fermentação quanto a respiração, a primeira etapa delas é a glicólise. Glicólise, como o nome já está dizendo, quebra da glicose, né? Glicólise. Então, é a lise da glicose, tá? Quebra da glicose. Achei que essa aqui também tá boa. Tá embaçado aqui. Mas seria essa imagem é boa. Ver se eu consigo pesquisar imagens grandes. Ou vou botar eficiência, né? Energética. Tá aqui, ó. Aqui, Amanda, é o esquema, é um esqueminha que traz todas as etapas da respiração aeróbica, a respiração celular normal. Então, como eu te disse, né? Tanto a fermentação quanto a respiração aeróbica, a respiração celular, elas têm em comum na primeira etapa a glicólise, que é a quebra da glicose. Aí depois você tem a entrada na mitocôndria, depois você tem o ciclo de Krebs, depois você tem a fosforilação oxidativa. Mais importante do que você decorar o que acontece em cada uma dessas etapas aqui na respiração, Amanda, é você entender isso aqui, ó. Esse quadro aqui está bem legal, ó. Na glicólise, você produz 2 ATP. Ao entrar na mitocôndria, são consumidos 2 ATP. Então, ficaram elas por elas. Produziu 2, consumiu 2. Quando passa pelo ciclo de Krebs, você tem a produção de mais 2 ATPs.
E quando você vai do ciclo de Krebs para fosforilação oxidativa, você tem a produção de mais 34 ATPs. Então, o envolvimento de ATPs aqui no processo da respiração celular, ele é ao todo de 40 ATPs. E aí, se a gente for comparar lá com a fermentação, ó, naquela primeira imagem que eu mostrei para você, quantos ATPs estão envolvidos aqui? Somente 2. Percebeu a diferença de eficiência energética? A respiração celular, ela contém um total de 38 ATPs disponíveis, enquanto que na fermentação somente 2 ATPs. No entanto, o caminho através da respiração ele é muito maior, porque você tem que passar pela glicólise, aí entra na mitocôndria, né, que é onde acontece a respiração celular, aí passa pelo ciclo de Krebs, passa pela fosforilação oxidativa. A fermentação não, ela é mais curta, porém menos energética. Dito isso, tudo, a gente volta lá na questão. Deixa eu fechar todas essas abas aqui. A gente volta aqui na questão, que era a 9. Aí diz ali, a etapa... Minha caneta está falhando. A etapa... voltou. Aí, questão 9. Aí... A etapa de hidrólise na produção a partir do milho é fundamental para que 2 pontos. Então, a hidrólise vai ocasionar o quê? A quebra da glicose, vai provocar a glicólise. Entendeu? Porque no caso ali é uma situação em que você tem uma reação química onde a água ela entra como reagente. Né? Você, quando estuda reações químicas, e aí fala da água, você tem a água como reagente e você tem a água como produto. Quando a água entra como reagente, ocasionando esse tipo de quebra, é uma hidrólise. É uma hidrólise. Então, essa glicólise aqui, ela é, na verdade, um nome especial para um tipo de hidrólise, que é uma quebra provocada pela água, tá? E quando a água ela aparece como produto de uma reação química, aí você tem, na verdade, uma desidratação. Desidratação, porque você tem a água aparecendo lá no lado dos produtos de uma reação química. Então, é mais ou menos assim. Quando você considera uma reação química do tipo A mais H2O formando, sei lá, B mais C. Quem é A, quem é B e quem é C? São substâncias quaisquer, tá? Mas aí, no caso, a água ela entrou aqui provocando uma quebra da substância A. Então, isso aqui é um tipo de hidrólise, porque a água está provocando uma quebra, ela está quebrando a substância A. E quando você tem uma reação do tipo A mais B formando C mais H2O, você tem aqui uma desidratação. Desidratação, porque você está retirando água. Qual é a diferença de uma para outra? Na primeira, a água ela aparece no lado dos reagentes. Aqui, ó. Aqui são os reagentes. Na segunda, a água está aparecendo no lado dos produtos. Ó. Entendeu isso aqui? Consegui entender sim. Então, a etapa de hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental para que a glicose seja convertida em sacarose? Negativo. Por quê? Glicose, aí você tem que, não sei se você já teve essa aula, Amanda. A glicose, ela é um monossacarídeo. Monossacarídeo.
Já a sacarose, que é o açúcar proveniente da cana, né? É um disacarídeo. Um disacarídeo, ele é formado pela união de dois monossacarídeos. Então, não tem como, se eu estou quebrando a glicose, eu formar a sacarose. Então, por isso que a letra A ela está descartada. As enzimas dessa planta serem ativadas, tem nada a ver, né? A enzima da planta ser ativada, não tem relação nenhuma aí. A maceração favoreça a solubilização da água. Isso aqui não tá ruim, não, tá? Isso aqui tá bem interessante. Maceração, eu não sei se você já ouviu esse termo, é você, tipo, triturar, amassar, picar. É quando você, por exemplo, quando você soca o alho para temperar uma comida, por exemplo. Você está macerando o alho, está socando o alho. Então, aqui, o fato da amostra estar macerada e a etapa da hidrólise vai favorecer a solubilização em água. Então, eu estou muito inclinado para essa letra C aqui, tá, Amanda? Estou muito inclinado para ela. A gente vai só dar uma conferida nas outras aqui. O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Isso aqui também tá muito bom isso aqui, né? Por quê? A levedura, para fazer a fermentação, ela precisa... Peraí, deixa eu pensar aqui um pouquinho, mano. O amido, ele é um polímero. É um polímero. Então, ele precisa... E o amido, ele está no milho. Então, ele precisa ser transformado em substâncias menores para que a levedura possa estar trabalhando. Essa daqui está melhor do que a C. Letra E. Os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Isso aqui não tem nada a ver. Então, a gente ficaria assim, entre a C e a D. Só que o que acontece? A letra C, ela é aquela coisa que eu falo para você, ela é a plausível. A maceração favoreça a solubilização em água. Isso, de fato, acontece. Quando você macera um material, quando você soca ele, pulveriza ele, você está facilitando a reação dele com qualquer coisa. No caso aqui, ele menciona solubilização em água, né? Dissolver em água. Então, isso de fato acontece. No entanto, quando ele fala a etapa da hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental para que o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Por quê? O amido, Amanda, ele é um polímero. O que é um polímero? Um polímero é uma longa cadeia de unidades que se repetem várias e várias vezes. E essa unidade que se repete, ele tem uma característica química constante. E, no caso, o amido é como se fossem várias unidades de molécula de glicose empacotadas, assim, ó, empacotadas, se repetindo N vezes, várias e várias vezes. Aí você forma uma cadeia do amido. O mesmo raciocínio se aplica para o glicogênio e para a parede celular. Parede celular. São polímeros de glicose, longas cadeias de pacotes de glicose encadeados. Aí eu vou só chamar a atenção para você aqui de que o glicogênio é nos animais, tá? Então nós, quando consumimos muito açúcar, esse açúcar ele é empacotado dentro do nosso organismo. Nós animais, né? Cachorro, gato, periquito, papagaio. Esse açúcar ele é armazenado na forma de glicogênio. Os vegetais armazenam esse açúcar na forma de amido. E ainda tem a questão da composição química da parede celular,
que está presente na célula vegetal e na célula bacteriana, né? Então, para você poder pegar esse amido e transformar ele de forma que as leveduras, né, no caso os fungos aqui, possam utilizar, você precisa degradar ele, você precisa quebrar ele em partes menores, entendeu? Então, a ideia toda aqui é essa. A questãozinha que, assim, levou bastante um pensamento, né? Porque a C e a D, elas são, assim, bastante confusas, porque aqui está dando a ideia de uma maceração de fato. Você tem um batedor aqui dentro, tá vendo? E esse batedor ali dentro do tanque, ele faz a maceração que, de fato, favorece a solubilização em água. Mas não é isso que, de fato, vai contribuir para a produção do etanol a partir do milho. E sim a transformação do amido numa composição química que facilite o trabalho da levedura. Tá? Complexazinha essa daqui. Essa aqui eu achei mais puxado. Você já tinha ouvido falar nesse termo, maceração? Não, nunca tinha ouvido. A questão 10 agora. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Então aqui ele deu várias pistas do que provavelmente ele vai perguntar. Eu, sem ler a pergunta, só com esse textinho aqui, Amanda, eu já começo a especular várias coisas. Primeiro que ele fala de proteínas, fala de célula eucariótica, peptídeos sinais. Você sabe que esse termo aqui, peptídeo, refere-se à proteína, né? Toda palavra que tiver esse prefixo pep significa proteína. Toda palavra que tiver pep, pepsina, tripsina, peptidase, são tudo expressões que estão ligadas de alguma forma a proteínas. O radical pep está associado a isso. E aí, então, possuem peptídeos sinais, ou seja, proteínas sinais. Sinal por quê? Porque vai apontar alguma coisa, né? Quando a gente faz um sinal para alguém, a gente está indicando alguma coisa. Que são sequências de aminoácidos, e aí aqui, de novo, ele dá a ideia de proteína, né? Porque aminoácidos são as unidades base de uma proteína. Como que se forma uma proteína? Com uma longa cadeia de aminoácidos, né? A gente representa aminoácido por duas letras A's assim, ó. A é a sigla de aminoácido. Então, uma longa cadeia de aminoácido forma uma proteína. E aí a sigla de proteína é PTNS. Tranquilo, tá aqui? A gente ainda não leu a pergunta, tá? Só estou interpretando o enunciado. Então vamos lá. Sim, sim. São sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas, né, que são aquelas estruturas que trabalham no citoplasma, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula. Nanopartículas são partículas que estão na ordem do 10 a menos 9 metros. Lembra disso? Nano, pico, fento. Prefixos de ordem de grandeza. Tudo que se refere a nano se refere à ordem de 10 a menos 9. Então, uma nanopartícula capaz de carregar proteínas dentro de tipos celulares específicos. Ou seja, é como se eu colocasse um marcador numa proteína, um marcador numa substância, que com esse marcador, essa substância ela vai ser direcionada para um tipo específico de organela, para um determinado tipo de célula, porque
existem várias células, célula nervosa, célula muscular, célula óssea, célula sanguínea, célula, isso considerando um animal, né? Então, diferentes tipos de célula, diferentes tipos de organela, e o pesquisador ele desenvolveu ali na pesquisa dele uma nanopartícula que ela é endereçada para uma organela específica que está dentro de uma célula específica. Então, olha a especificidade da substância que ele está desenvolvendo, né? Ele não vai, é uma substância que não vai para qualquer tipo de organela, ela vai para uma organela específica. E ela não vai para uma organela específica de qualquer tipo de célula, é para uma célula direcionada. Ele está deixando isso claro aí no enunciado aí até onde a gente está interpretando. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, então eu já sei se ele está relacionando ao ciclo de Krebs, Amanda, ciclo de Krebs, você já vai, na hora, associar a mitocôndria, porque é um tipo de ciclo, é um evento que só acontece na mitocôndria. Nenhuma outra organela faz ciclo de Krebs. Nenhuma outra estrutura biológica realiza ciclo de Krebs, somente mitocôndria. E o que é o ciclo de Krebs? É uma das etapas lá do processo de respiração celular. A gente viu na questão anterior. Tem a glicólise, tem o ciclo de Krebs e tem a fosforilação oxidativa, né? Então vamos lá. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada de uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa. Pronto. Já está matando a questão. O que ele está desenvolvendo? Ele está desenvolvendo uma substância que vai bloquear o ciclo de Krebs na mitocôndria, obviamente, de uma célula cancerosa. Para que ele vai fazer isso? Cortar o aporte energético e destruir a célula. Nas entrelinhas, ele falou aqui para a gente, sabe do quê? Da cura do câncer. Nesse enunciado aí, todo rabiscado que você está vendo, nas entrelinhas aí, ele está falando de uma tentativa de tratamento do câncer. Por quê? Ele coloca um marcador que vai bloquear o ciclo de Krebs na mitocôndria de uma célula cancerosa. Dessa forma, ele corta o aporte energético. Por quê? Se a mitocôndria não funciona, a mitocôndria é a usina nuclear, né? É a nossa bateria, é a geradora de energia da célula. Se a mitocôndria não funciona, a célula não vai ter energia para nada, nem para se multiplicar. Então ele vai causar o quê? Uma destruição desse tipo de célula. Se ele causa uma destruição desse tipo de célula, que é uma célula cancerígena, ele está propondo ali um tratamento que leva à cura do câncer. Então é uma leitura bem interessante. E aí vamos ver qual é a pergunta, porque até então não tem pergunta. A pergunta está aqui embaixo. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Já respondemos. A mitocôndria. Essa não tem nem dúvida. Não é núcleo, porque núcleo não é organela. Não é peroxissomo, porque o peroxissomo é o quê? O peroxissomo é uma organela que degrada o peróxido de hidrogênio, né? Não é o complexo golgiense, porque o complexo golgiense ele tem a função de armazenar e secretar substâncias. Não é retículo endoplasmático, porque retículo endoplasmático ele faz a síntese de substâncias, né? Você tem o retículo endoplasmático liso, que ele faz a síntese de lipídios, por exemplo. E tem o retículo endoplasmático rugoso, que ele é rugoso porque ele tem ribossomo na sua superfície, né? E aí ele participa da produção de proteínas. Então essa daqui foi lá naquele sistema de correção do Enem, do TRI, que eu falei com você no nosso primeiro dia de aula, certamente essa questão aqui ela seria classificada como uma questão fácil. É aquela questão que se você erra, joga a sua pontuação lá para baixo. Entendeu? Certamente.
Vamos que vamos. Tranquilo essa questão, Amanda? Tranquilo, assim. Questão 11. Vamos lá. Eu separei as questões, mas eu não fiz as questões, então eu estou fazendo junto com você. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes, então vamos marcar isso aqui. Predação por peixes na densidade e tamanho das presas. Então, vou marcar isso aqui também. Densidade e tamanho das presas. Como possível controle de população de espécies exóticas em costões rochosos. Espécies exóticas. Vou marcar isso aqui. Em costão rochoso. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento. E comparou o resultado com uma área adjacente, né, uma área próxima, na qual os peixes tinham livre acesso. O quadro apresenta o resultado encontrado após 15 dias de experimento. Isso aqui, Amanda, é uma coisa que a gente faz na graduação em biologia. É uma técnica de Quadratis, se eu não me engano, o nome acho que é esse, técnica de Quadratis. Você tem um determinado ambiente, né? Seja ele, sei lá, um pedacinho, uma área do jardim, 1 metro quadrado de um ecossistema de lagoa, ou 1 centímetro quadrado de um costão rochoso. Aí você vai lá e joga um quadrado em cima. Literalmente é um quadrado mesmo, que você faz de arame, barbante, você faz um quadrado, né? Que aí 1 centímetro por 1 centímetro, você tem aqui 1 centímetro quadrado, né, de área. 1 centímetro quadrado de área. E aí, dentro dessa marcação aqui, você faz a contagem de micro-organismos. É um trabalho do cão fazer isso aqui. Eu fiz isso várias vezes. Você vai fazendo a contagem de organismos que tem aqui. Aí, com base... Quando você chega no final, se, por exemplo, se você estiver contando, aqui ele dá exemplo de alga, craca, mexilhão e ascídia. A ascídia é um vertebradozinho bem primitivo. Mas vamos pegar aqui algo que você conheça. Vamos pegar aqui mexilhão. Acredito que você conheça o mexilhão. Você pega nesse quadradinho aqui, você conta quantos mexilhões tem. Aí vamos supor que você encontre 17 mexilhões. Então, são 17 indivíduos por centímetro quadrado. Isso aqui vai nos dar uma taxa de densidade populacional. Igual tem na geografia para seres humanos, a gente faz isso para outros seres vivos na biologia. Na geografia não tem aquela coisa que o IBGE faz, o censo. Aí eles determinam, Silva Jardim tem, sei lá, 28.430 quilômetros quadrados. Estou chutando, tá? Não sei se é isso, não. E tem, sei lá, 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. Aí eles dividem o número de habitantes pela área e aí eles têm a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Isso na geografia, o IBGE faz isso bastante, né, através do censo demográfico. E na biologia, a gente faz isso em menor escala. Uma das técnicas é essa daí, a técnica de Quadratis, e que é para estudar os seres vivos que habitam um determinado ecossistema. Eu fiz exatamente isso que está escrito aí nessa questão, num costão rochoso. O que é um costão rochoso? Costão rochoso, Amanda, é quando você tem lá um ambiente de praia, né? Um ambiente de praia, aqui é a praia, né? Aqui é o fundo oceânico, Aí você tem, aqui na região de praia, você tem uma rocha que ela sofre influência tanto da maré baixa quanto da maré alta. Vou botar a maré alta de azul. Ó. A maré baixa está de vermelho, a maré alta está de azul. E aí o que acontece? Devido ao movimento das ondas, de tempestades, você tem evidências de que a água do mar ela chega até aqui do outro lado do costão rochoso. Não é porque bate, respinga, então vem até aqui do outro lado.
E aí, quando você faz uma análise do costão rochoso, que na verdade é uma rocha, o costão rochoso é uma rocha que sofre essa influência marinha, tanto da maré alta quanto da maré baixa, tá? E aí você analisa o costão rochoso e você vai perceber que no entorno dele você tem vários micro-organismos que, em função dessas características de maré baixa e de maré alta, vão ocupando um ou outro lugar. Então, tipo, tem organismos que vão preferir ficar na região do costão rochoso que está sempre com água. Tipo, o próprio mexilhão. O mexilhão, ele, na verdade, ele pode ficar numa região que sofre influência da maré alta e da maré baixa, mas tem que ter sempre uma aguinha chegando nele. Ele não pode ficar totalmente seco. Agora você tem, por exemplo, a baratinha do mar, que é, não sei se você já viu a baratinha do mar, toda praia tem. Se você vai assim, naqueles cantinhos que tem praia, é uns bichinhos que ficam correndo, são vários, você bate palma assim, eles saem correndo, é chamado de baratinha do mar mesmo. A baratinha do mar, ela já consegue viver numa área do costão rochoso que não chega a água nenhuma. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de locomoção, né? Então ela pode viver num ambiente seco sem problema nenhum. Mas tudo ali tá ligado. Tanto que ele fala aqui na expressão comunidade. Qual é o conceito de comunidade em ecologia? É um conjunto de populações. Você já viu esses conceitos em ecologia? População, comunidade. O que é população? População é um conjunto de indivíduos semelhantes que habitam uma determinada área. Então, num ecossistema marinho como o costão rochoso, eu vou pegar os exemplos que ele deu aqui. Ó. Ele identificou as seguintes populações: as populações de algas, as populações de cracas, as populações de mexilhão e a população de ascídia. Um conjunto de populações que habitam uma determinada área formam uma comunidade. Tá? Então, são conceitos de ecologia que é importante você ter claro. Né? Assim, não são coisas difíceis, esses conceitos de ecologia, mas a forma com que vem abordado num enunciado é que pode, às vezes, causar uma estranheza ou ser uma casca de banana, como eu costumo dizer. O que é uma casca de banana? São aqueles pontos no enunciado de uma questão que é para o candidato derrapar, né? Que a casca de banana faz isso. Mas vamos lá. Então, ele fez isso, né? Ele colocou uma área isolada e comparou com o resultado com uma área próxima aonde ele deixou o acesso livre. Então, tipo, ele isolou uma área, aqui é uma área isolada, e uma outra área de mesma medida, ele deixou aberta, de livre acesso. E aí ele comparou os resultados. Para que ele fez isso? Ele estava investigando o papel de predação por peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de população de espécies exóticas em costão rochoso. Isso é uma coisa que tem acontecido muito no nosso litoral, Amanda. A chegada de espécies exóticas. Espécies exóticas são espécies de seres vivos que não são nativas da região, vieram trazidas de outra localidade, né? A forma com que elas chegaram aqui podem ser diversas, né? Mas principalmente vem na chamada água de lastro dos navios. O que é a água de lastro? Uma embarcação de grande porte, para ela ter mais estabilidade em alto mar, ela enche o seu... Enche não, ela bota um pouco de água para dentro do seu casco. E aí o navio vai ficar mais pesado, e o navio acaba afundando um pouco, e isso dá mais estabilidade para o navio em alto mar. Mas quando esse navio ele vai chegando próximo a um continente, né, próximo a um porto, ele precisa
subir um pouco mais para ele não atolar nos bancos de areia, que é uma região mais rasa, né? Aí ele pega essa água de lastro e bota toda para fora. Só que essa água de lastro é uma água de lastro que de repente veio de um outro continente, porque os navios eles percorrem o mundo inteiro. E aí nessa água vem micro-organismos que encontram nesse novo ambiente condições de existência. Então eles chegam, se tornam uma espécie exótica, porque é uma espécie que não é nativa daquela região. E se eles encontram condições favoráveis para se desenvolver, aí eles se tornam uma espécie invasora. Então aqui eu estou trabalhando dois conceitos com você: espécies exóticas, espécies invasoras. Nem toda espécie exótica vira uma espécie invasora. Por quê? Espécie exótica seria, por exemplo, se eu fosse, vamos dar um exemplo assim bem grosseiro. Eu vou lá na África, capturo um leão e trago ele para criar como um animal de estimação. Exemplo, né? Lá na África, peguei um leão e estou criando ele como animal de estimação. Ele se torna uma espécie exótica ao nosso ambiente. Por quê? Porque o leão ele não é nativo da Mata Atlântica, onde nós vivemos, né? Ele não é nativo daqui. Então, ele é uma espécie exótica. Quando que uma espécie exótica se torna uma espécie invasora? Quando ela encontra condições favoráveis de ocupação, reprodução e desenvolvimento no ambiente. Aí eu vou te dar um exemplo de uma espécie invasora que provavelmente você já deve ter visto pelas ruas de Silva Jardim, que é o caramujo africano. O caramujo africano ele não é brasileiro, tanto que o nome é caramujo africano. Aí ele foi trazido para o Brasil com uma tentativa de ser vendido para consumo, né, para servir de alimento. Isso foi nos anos 90, você não era nascida. Na Europa, estava muito na moda comer escargot. Escargot é um caramujozinho. Só que é pequenininho. O escargot ele é pequenininho. Ele é, sei lá, acho que pouco maior que uma moeda de R$ 1. E isso ganhou gosto popular lá na França, lá na Europa, né? Aí brasileiro não presta, né? Quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. Falou, pô, peraí, o pessoal tá comendo caramujo lá na França, pô, então eu vou pegar o caramujo africano, que é grandão. O caramujo africano cresce pra caramba, se reproduz facilmente, come praticamente qualquer coisa. Eu vou criar caramujo africano e vou vender aí, ó, como escargot pra galera comer. Aí o cara que fez isso, né, na verdade não foi uma pessoa, né, foram algumas pessoas que tiveram esse tipo de atitude. A estratégia das pessoas não deram certo, porque o caramujo africano acabou não caindo no gosto, né, do cardápio do brasileiro, e aí eles se arrependeram disso e fizeram o que com os caramujos? Soltaram no ambiente. Pronto. Caramujo africano não tem predador aqui no Brasil, ele não precisa de parceiro para se reproduzir, porque eles são hermafroditas, eles conseguem se reproduzir sozinhos. Se alimentam praticamente de qualquer coisa, até papel eles estão comendo e conseguem se alimentar. Então o caramujo africano ele se tornou de uma espécie exótica para uma espécie invasora. Estou falando isso para você em relação a um animal, mas isso acontece em relação a plantas, acontece em relação a insetos, a fungos, a bactérias, entendeu? E no litoral brasileiro, a gente tem duas situações em relação a isso. Nós temos o peixe-leão, bonito pra caramba, mas que ele já está sendo encontrado no litoral brasileiro e ele é uma espécie exótica, porque ele é da Ásia, mas ele ainda não é uma espécie invasora. Ele ainda não é uma espécie invasora, porque ele está sendo encontrado pontualmente em algumas localidades do litoral brasileiro. E tem um tipo de coral, o coral amarelo, esse já se tornou uma espécie invasora, porque ele encontrou condições de ocupação, e aí o que acontece? Aonde ele se desenvolve, ele impede o desenvolvimento de corais que são nativos da região. Então, por isso que ele se tornou uma espécie invasora. Então, marca bem isso, tá, Amanda?
nem toda espécie exótica é uma espécie invasora, mas toda espécie invasora é uma espécie exótica, tá bom? Então, ele estava fazendo esse experimento aqui, volta para a questão. Tinha uma área isolada e uma área com livre acesso. O que ele observou? Na área isolada, a área com tela, aqui, ó, densidade de indivíduos por metro quadrado. De alga, 100 algas por metro quadrado, e o tamanho médio das algas eram de 15 centímetros. Craca, 300 unidades de cracas por metro quadrado, e o tamanho médio das cracas eram de 2 centímetros. Mexilhão, 380 mexilhões, e o tamanho médio dos mexilhões eram de 3 centímetros. A ascídia, 55 unidades de ascídia por metro quadrado, e o tamanho das ascídias era mais ou menos 4 centímetros. Isso na área com tela, na área isolada. Aqui do outro lado, a área sem tela, a área com livre acesso. O que aconteceu aqui? O que ele observou aqui? Quantidade de algas, 110. 10 a mais do que na área com tela. E o tamanho? 18 centímetros, ou seja, 3 centímetros maior. Beleza, vamos lá. Craca, 150. Opa, a população de cracas diminuiu. Da área com tela para a área sem tela. E o tamanho também deu uma diminuída. Eram de 2 centímetros na área com tela, passou para 1,5 centímetro na área sem tela. Mexilhão, a população de mexilhões também diminuiu. Veio de 380 para 200. E o tamanho do mexilhão aumentou. Então, pensa comigo. Vamos chamar a atenção aqui do que está acontecendo com o mexilhão. Na área com tela, vou até pegar aqui, cadê? Aqui, esse daqui. Na área com tela, o mexilhão, ele tinha 380 unidades, mas com 3 centímetros de tamanho. E na área sem tela, você teve 200 mexilhões, mas com 6 centímetros de tamanho. Então, tipo assim, uma coisa meio que compensou a outra. Aonde eu tinha mais mexilhões, eles eram menores. E aonde eu tinha menos mexilhões, eles puderam crescer mais. Conseguiu perceber isso? Aí vamos ver mais aqui o que tem. Aqui embaixo, a ascídia, 58 unidades por metro quadrado, tamanho 3,8 centímetros. Ou seja, a mudança na ascídia não foi muito expressiva, né? Foi bem discreta. Da mesma forma que nas algas, não dá para considerar também que foi uma mudança muito expressiva. Aonde que teve, de fato, uma mudança expressiva? Nas cracas e nos mexilhões, né? Sendo que, em relação aos mexilhões, aonde eu tinha menos mexilhões, eu tive um tamanho maior deles. Mas em relação às cracas, aonde eu tinha menos cracas, elas também diminuíram de tamanho. Então, eu tenho para mim, eu ainda não li a pergunta, mas eu tenho que a pergunta ela vai estar aqui, ó, entre cracas e mexilhões. Você sabe o que é craca, Amanda? Não. Deixa eu mostrar uma craca aqui. Deixa eu mostrar uma craca aqui rapidinho. Eu vou ter que apagar as anotações que eu fiz. Você já viu, com certeza. Isso aqui, ó, dá muito encostão rochoso. O pessoal, às vezes, espeta o pé. Embarcações, isso também agarra no casco das embarcações. Aqui, ó, essa daqui é muito comum nas praias. Ó. Tá reconhecendo ou nunca viu mesmo? Tô reconhecendo, já vi que sim. Aqui, ó. Nas rochas, elas ficam bem assim, tá vendo? E aí, às vezes, a pessoa ela vai caminhando pelas rochas, descalça, né? E quando pisa aqui, espeta um pouquinho o pé.
Isso aqui, Amanda, por incrível que pareça, é um ser vivo. Isso aqui é um ser vivo. Dentro desse buraquinho que está aqui, desse vulcãozinho que está aqui, vive um artrópode. Vive um ser vivo que é parente do camarão, que é parente da lagosta, que é parente do siri, do caranguejo. Aqui dentro. Aqui do lado aqui tinha uma fotinho que mostrava ele dentro, tá vendo? Ele vive ali dentro. É um organismo que a gente chama de organismo filtrador. A água tem que, como ele não se locomove, né? Ele é um organismo bentônico céssio, que a gente chama. O que é um bentônico céssio? O bentônico céssio é aquele organismo que ele vive a vida inteira dele no mesmo lugar, ele não se locomove. É assim também o mexilhão, é assim também o coral, tá? E o que acontece? Esse organismo é um organismo bentônico céssio, que a gente chama, porque ele não se locomove durante toda a sua vida. Aí vamos voltar lá na questão. Apresentação de slide, volta aqui. Questão que a gente estava era 11. Então eu chamei a atenção para o que está acontecendo na craca e no mexilhão. Vou pintar só de amarelinho aqui para a gente poder ter ênfase nisso. Aí vamos ver a pergunta, né? Porque a pergunta está lá embaixo. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos, ou seja, a presença de peixes, porque na área com tela o peixe não conseguia chegar. Na área sem tela, o peixe chegava. Você consegue entender isso? Imagina que assim, um costão rochoso, fundo do mar. Aí eu tinha, vou fazer de outra cor. Eu tinha aqui uma área com tela e uma outra área sem tela. O que acontece? Na área com tela, o peixe ele não conseguia chegar para se alimentar. Na área sem tela, o peixe chegava e conseguia comer. Então, o que acontece? Nessa área aqui, determinados organismos que poderiam se desenvolver não se desenvolviam porque o peixe ia lá e comia eles. Entendeu? Então, aqui acontecia o predatismo, que ele também falou lá no enunciado, lá no texto. Aqui, ó, a predação, ele falou. E na área com a tela protegia e possibilitava o desenvolvimento de certos organismos, porque o peixe não chegava aqui para comer. Você conseguiu acompanhar a dinâmica do experimento? O problema todo é esse, né? Falar de física e falar de química é mais fácil, porque eu falo para você assim, um carro se desloca, se locomove, uma reação química que acontece. Agora, você falar de um experimento de biologia é mais complexo, tá vendo? Porque foge muito da nossa realidade. Mas a questão toda aconteceu aqui, entre cracas e mexilhões. Aí vamos ver de novo lá. Ele concluiu que o peixe controlou a densidade do quê? O que o peixe controlou a densidade? Da área com tela para a área sem tela, ele controlou a densidade de alga. De alga? Não, não foi. Alga não foi, porque variou pouco, de 100 para 110, tá vendo? E nem de ascídia, porque também variou pouquinho. O que de fato houve um controle foi na população de cracas e de mexilhões. Porque na área sem tela você teve uma redução, tá vendo? Mas vamos ver as opções. Vamos ver o que dizem as opções. Controlou a densidade do alga, estimulando o seu crescimento? Olha, não dá para dizer que ele controlou a população de algas, a densidade de algas, porque estimulou o seu crescimento. Até houve o crescimento, mas eu não topo muito com essa daqui, não. Vamos deixar ela marcada como plausível. Craca, predando especialmente animais pequenos. Ele controlou, de fato, a população de cracas, né? Ali realmente houve um controle expressivo, né? Reduziu pela metade, você foi de 300 para 150. Então aqui até está melhor do que a letra A. Mexilhões, predando especialmente animais pequenos. Esse aqui também está muito parecido com a letra B, né? C e B estão muito parecidas. D, 4 espécies testadas, predando indivíduos pequenos. Não, ele não controlou as 4.
Aqui essa daqui eu já descarto, porque não tem como, né, o organismo ele controlar as 4. E letra E, as CIDIA, apesar de não representarem os menores organismos. Porque desses 3 organismos aqui, alga, craca, mexilhão e ascídia, a ascídia ele é o ser vivo maior, dos 4 aí é o maior, apesar de não representarem os menores organismos. Mas não é isso aqui que vai determinar não, Amanda, porque não é o fato do tamanho do organismo que vai representar diretamente o seu controle populacional. O que eu vejo ali, Amanda, é que é o seguinte, o quadro fornecido na questão, a gente percebe claramente que 2 espécies tiveram ali a sua densidade populacional reduzida, que foram as cracas e os mexilhões, que eu marquei ali com as setas. E também a gente percebe que teve uma redução no tamanho médio das cracas, que eu chamei a atenção para você na explicação anterior. Porque os peixes, eles vão se alimentar dos indivíduos maiores. O peixe ele não vai conseguir pegar, por exemplo, a craca no iniciozinho, ela é uma larva, quase que semelhante a um espermatozoidezinho. Ela é uma larvinha. Aí ela vai, se fixa em um lugar e ali ela vira aquele ser vivo que eu te mostrei lá na figura. Mas o peixe ele não consegue capturar a larva. Ele conseguiria capturar o organismo maior. O menor não. Entendeu? E o aumento médio também do tamanho dos mexilhões, porque os peixes eles vão se alimentar dos menores. Aqui já é o contrário. Em relação ao mexilhão, eles vão se alimentar dos menores. Então, aonde ele de fato teve um controle populacional expressivo foi na população de cracas. Tá? Foi aqui. Então, a resposta certa, predando especialmente os animais pequenos. Questãozinha um pouco mais elaborada, né? Um Sim. pouco mais elaborada. A ascídia, você já ouviu falar dela? Tinha ouvido falar dela? Não tinha ouvido. Deixa eu te mostrar aqui uma ascídia. A ascídia, ela é um organismo importante quando você estuda a evolução dos vertebrados. Ele é um... Não, deixa eu botar vertebrados. Vertebrados. Aí a gente vai encontrar os agnatos, as ascídias, protocordados. Protocordados. Aqui, ó. Porque os vertebrados, a grande maioria dos vertebrados, eles pertencem ao subfilo Chordatus. Subfilo Chordatus. Chordatus. A maioria dos vertebrados. Mas antes de ter esses vertebrados, tinham os protocordatos. O que são os protocordatos? Como o nome diz, são os vertebrados primitivos, vamos assim dizer, na tradução literal ali, vertebrados primitivos. E como que seriam eles? Porque o conceito de vertebrado é assim, são organismos que apresentam coluna vertebral em algum momento da sua vida. A coluna vertebral ela não tem que estar o tempo todo presente no ser vivo para ele ser classificado como um vertebrado, que é justamente o que acontece, por exemplo, com a ascídia. A ascídia ela está aqui. Ó. A ascídia ela vai perder a coluna vertebral na sua fase adulta. Ela só vai apresentar isso na fase juvenil, tá? Na fase adulta, não. Já o anfioxo, que é um cefalocordato, ele só vai apresentar a notocorda e o tubo neural na fase adulta, na fase juvenil ele não tem.
Ou seja, eles são contrários, entendeu? Um é só na fase adulta, no caso a ascídia, desaparece na fase adulta, no caso da ascídia, e o anfioxo ele só tem na fase adulta, na fase juvenil ele não tem, entendeu? Esses são vertebrados primitivos, tá? Pertencem ao subfilo protocordatos e eles estão divididos nesses dois segmentos aí, o urocordatos e os cefalocordatos. É difícil de aparecer isso, tá, Amanda? Porque geralmente no ensino médio o pessoal passa batido nisso daí. Já vai logo para falar de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aqui também tem alguma coisinha, deixa eu ver se eu consigo ele numa... Ah, pode ser esse aqui, ó. Abrir mais de novo o guia. Ó, aqui é a classificação dos cordatos. Os cordatos estão divididos em protocordatos e vertebrados. Protocordatos são aqueles que eu acabei de falar para você, que eles não vão apresentar a notocorda. O que é a notocorda? É a estruturação da coluna vertebral. Eles não vão apresentar a notocorda. Oi. Só uma coisa aqui, eu vou dar remédio pro meu irmão rapidinho, aí eu já volto aqui. Uhum. Voltei aqui. Oi. Não, então, basicamente, para a gente fechar essa aula de hoje, é você ficar atenta a essa questão aqui do filo cordata, né? Porque os seres vivos, né? Você tem aquela classificação biológica de Linneu, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, que tem até aquele macetezinho do reficofage. Já ouviu falar dele? Re, fi, co, fa, G. Tem que ser desse jeito aqui mesmo, com letras maiúsculas e minúsculas pelo meio. Vou te explicar. Aqui, nós temos as 7 categorias de classificação dos seres vivos, que foram estabelecidas por Linneu, né, que foi um cientista do século XVIII, aonde ele estabeleceu essas 7 categorias, e que lá no final, quando você chega na espécie, você escreve o nome científico do ser vivo na nomenclatura binomial. Então, aqui a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu costumo ensinar para os alunos que é como se fossem potes, né? Você já deve ter visto aqueles potes de conjunto de cozinha, que tem um pote grandão do arroz, aí tem o menorzinho que é do feijão, o menorzinho que é da farinha, o menorzinho que é do café, o outro que é do açúcar, o outro que é do sal, mas que se você juntar todos eles, cabem um dentro do outro.
Você já viu isso? E o que acontece? O pote maior, que reúne todos os outros, seria aqui, no caso, o reino. Seria, no caso, aqui o reino. É o pote maior. O filo está dentro do reino, é um pote menor. Classe dentro de filo. Ordem dentro de classe. Família dentro de ordem. Gênero dentro de família e espécie dentro de gênero. E aí, quando você vai estudar a classificação dos seres vivos, primeira coisa que você olha, qual é o reino? Animal, plantae, fungi, protista, monera, que são os 5 reinos, né? De classificar. Todos os seres vivos estão classificados em um desses 5 reinos. E aí, no caso do reino animal, você ainda faz uma separação entre vertebrados e invertebrados, né? Você começa estudando os invertebrados, porque você vai do mais simples para o mais complexo, né? Filos de animais. Vamos ver se tem aqui nas imagens. É isso aqui, ó. Abrir a imagem, novo guia. Abrir a imagem, novo guia. Não? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar e vou recortar. Página nova. Que aí eu aqui, eu viro para a gente poder ver melhor. Sim. Eu não estou conseguindo vir. Se eu virar muito, ele fica de ponta cabeça. Deixar assim. Aqui. Então, aqui, Amanda, o que nós temos? Aquilo que eu estava falando para você, né? Sobre a classificação, no caso, dos animais. Aí você vem dos mais simples para os mais complexos, começando pelos invertebrados. Então, toda essa galera aqui, ó, até os equinodermos, são invertebrados. Até aqui, ó. Aí daqui para frente já são os vertebrados. E aí tem os vertebrados primitivos, que são os urocordatos e os cefalocordatos, e os vertebrados efetivamente de grande porte que nós conhecemos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Isso aqui numa outra aula a gente vai poder falar disso daqui com mais profundidade, porque é algo também que aparece com bastante frequência, né? Você tem que conhecer aqui, se você perceber, anterior à descrição dos filos, você tem aqui informações do tipo parazoários, acelomados, blastocelomados, protostomados, deuterostômios, triblástico, diblástico, metameria, realizam equídese, simetria pentarradial, cordatos, coluna vertebral. Você precisa entender todo esse enraizamento até você chegar nos filos, até você chegar aqui nos filos e entender que poríferos são as esponjas, quinidários são as águas vivas e corais, plateumintos são os vermes de corpo achatado, tipo a planária, nemateumintos são os vermes de corpo cilíndrico, tipo o ancilostomo, que causa ancilostomíase. Os moluscos são os animais de corpo mole, que na maioria das vezes possuem conchas, tipo mexilhão, ostra, polvo, lula. Anelídeos são as minhocas. Artrópodes é o maior grupo de seres vivos que tem. Aqui entram insetos, entram crustáceos, entram aracnídeos, entram quilópodes, como é o caso da lacraia, entram diplópodes, como é o caso do gongolo, equinodermo, que são as estrelas do mar, urocordatos, que são as ascídeas, cefalocordatos, que são o anfioxo, e os vertebrados, que aí entram peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Coisa pra caramba, né? É por isso que para fazer a faculdade são 4, 5 anos. Muito nome.
É. E assim, eu fico com pena de vocês, estudantes, sabe? Porque, de coração, eu fico mesmo. Porque, cara, você vai tentar o quê? Direito, né, que você falou. Sim. Cara, pra que isso tudo pra você? Então, Né? né? É sobre isso, né? É sobre isso. Sobre isso, entendeu? É literalmente o que a gente fala quando a gente está dando aula e o aluno pergunta pra gente assim, professor, pra que eu tenho que saber isso? Aí eu falo, pô, você tem que saber para passar no Enem.